Mais uma vez, caros estudantes, eu vou resolver a ficha 5, né? A ficha 5, temos aqui exercício 1, enunciar a lei de conservação de energia mecânica para um sistema onde atuam forças conservativas, dá para perceber? Então, a resolução disto aqui temos que primeiro dizermos que a energia mecânica num ponto é igual a energia mecânica no outro ponto, e isso é igual a constante. Isso, na verdade, é que resume a lei de conservação de energia. Mas, enunciando, nós temos a energia não se perde, a energia não se ganha, mas apenas transforma-se. Então, por isso, decorrendo disso, temos energia cinética num ponto, mais energia potencial num ponto, é igual a energia cinética no outro ponto, mais energia potencial no outro ponto, e isto é igual a constante. E depois temos essa pequena transformação, mas aqui tem uma nota. A energia potencial num ponto pode ser gravitacional, mGh, ou então pode ser elástica, kx² sobre 2. Significa que, dependendo dos casos, se vamos ter altura ou não temos, ou temos uma mola, podemos usar, na energia potencial, podemos usar uma dessas formas, tanto na primeira parte como na segunda. Neste caso, resumimos a resolução do exercício 1 e vamos passar para a resolução do exercício 2. O exercício 2 diz: o bloco da figura 1 faz uma mola de constante elástica 420 Nm por metro. 420 Nm por metro. Comprime-se. Vamos? 420 Nm por metro. Comprime-se a 5 metros. Comprime-se 5 metros a partir do seu estado de relaxamento e equilíbrio. Calcular o trabalho realizado pelo bloco. Aqui, por exemplo, temos essa figura. Dá para perceber que este bloco comprime essa mola, não é? Então, nós queremos o trabalho. Primeiro temos aqui os dados. Referenciado 420 Nm por metro. A compreensão da mola é 5 e depois queremos o trabalho. A fórmula é kx² sobre 2, significa que temos que fazer esse cálculo. 420 vezes 5² sobre 2 é 5.250 Joule. Claramente podemos ir umas casas de atrás e dizermos que a unidade 5,25 kJ. Mais um exercício resolvido. Vamos passar para a resolução do exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte: depois de deslizar com velocidade de 5 metros por segundo sobre uma superfície horizontal sem atrito, um bloco de massa 4 kg colide com uma mola de constante elástica 750 Nm por metro e começa a comprimi-la. Dá para perceber na figura 2. E no instante qualquer o bloco para devido à força exercida pela mola. Determinar então a distância D percorrida pelo bloco depois do contato com a mola. Na resolução desse exercício, aqui temos que, na verdade, usar as equações anteriores do número 1. Temos aqui esse bloco, começa com uma velocidade A, por isso eu chamei este ponto de A. E aqui, claramente, que não tem altura, não é? Depois, este bloco, quando chega na mola, o que faz? Comprime a mola e até parar. Significa que nós podemos até traçar este bloco de maneira virtual. Temos duas situações: a energia mecânica na situação antes da colisão e depois da colisão. Ou seja, vamos ter essa fórmula. Essa é uma réplica do exercício número 1. E vamos ter a massa vezes velocidade A² sobre 2, que é a energia cinética no ponto A, é igual a massa, gravidade vezes a altura A. Significa que antes, apesar de que não tem altura, essa altura é igual a 0, não é? Essa altura é igual a 0. E vamos ter aqui a massa para o ponto B depois da colisão. Vamos ter a massa, velocidade ao quadrado B sobre 2. Mas também já ouvimos que o bloco vai parar. Se vai parar, significa que a velocidade B é igual a 0. E depois, mas antes de parar, está tocando uma mola. A energia potencial, em vez de ser gravitacional, passa a ser elástica. Por isso é kx² B sobre 2.
E nessa forma, fazendo os cálculos, vamos ter apenas essa forma. Dá para perceber que vamos ter massa velocidade ao quadrado sobre 2, kx quadrado sobre 2. E depois temos que isolar o x ao quadrado. O x quadrado, quando isolamos, claramente vai dar uma raiz quadrada. Vamos ter massa, velocidade de a quadrado sobre o k. E feito o cálculo, vamos ter o x vai ser igual a 0,36 metros. Então significa que a nossa mola aqui vai ser comprimida uma quantidade de 0,36 metros. É mais um exercício resolvido. E passamos para a resolução do exercício 4. Eu vou ler aqui o enunciado do exercício 4. O exercício 4 é um exercício interessante. Porque temos aqui primeiro os vetores de posição e de velocidade de um corpo com 2 kg de massa são respectivamente, não é? Aqui temos o R 5ti mais 10 terços de I cúbico e a velocidade, determinar o momento de força ou torque em relação ao eixo diferencial no instante t igual a 10 segundos. Deixa eu ver o interessante porque o torque ou momento de força é uma grandeza vetorial, então neste caso vai ser igual ao R vezes o F. Então neste caso o R já temos, significa ser produto vetorial, vocês sabem como calcular isso, mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos primeiro definir a força. A força, pela definição da segunda lei, é força é massa vezes aceleração. Afinal, precisamos de aceleração. Mas temos velocidade ou não? Temos velocidade. Essa velocidade é 5i mais 10t quadrado j. Temos que fazer o quê? Apenas temos que derivar uma vez. Já conhecemos de cinemática do ponto material. Derivando isso, derivar o 5 é 0. Então, significa que o componente I da velocidade vai desaparecer. Então, aqui derivar ficamos com 20tj. Ou seja, a nossa aceleração tem apenas uma componente, que é a componente j. Para que serve essa aceleração? Se nós multiplicarmos a massa, essa é a massa, é a segunda lei, massa vezes aceleração, vamos ter aqui a força. Então, também vamos ter uma força que tem apenas uma componente, que é a componente j. Por isso, quando nós passarmos para o cálculo do torque, usando o produto vetorial, que é IJK, essa matriz, vamos ter o R, é só subtrairmos o R. Aqui vamos ter o 5, entra no lugar de I, o 10 terços entra no lugar de J, porque também é J, e não temos aqui o K, nós teríamos aqui 0K, mas como não tem, por isso colocamos 0. E a nossa força tem apenas uma componente J, por isso as outras duas componentes são iguais a 0. E depois temos que calcular isso, então vai ser igual ao que o torque. O torque vai ser igual a... primeiro, não lemos aqui, não é? Significa que aqui vai ser igual a 0, 0. Então, com I, vamos ter 0I. Se nós pegarmos o J, também vamos ter 0, 0, mais 0J. E só vamos ter componente quando chegarmos no K. Por quê? No K vamos ter isso, então vamos ter... Aqui também vai ser 0, mas vamos ter o 5. Vou escrever aqui, o torque vai ser igual a 5T vezes 40TJ. Então, o torque vai ser igual a 40 vezes, vai ser igual a 200T quadrado J. Então, esse vai ser o nosso torque, ou então o momento de força. E mais um exercício resolvido, vamos passar... temas aqui pedem quando o tempo é igual a 10 segundos. Significa que apenas temos que levar o 10 e substituir no lugar aqui. Ou seja, vou voltar a escrever aqui, o torque vai ser igual a 200 vezes 10 quadrado, não é? Na componente J. E vamos ter aqui o torque vai ser igual a 200 vezes 100. Então praticamente vamos ter o torque vai ser igual a 20.000 J, não é? Esse é o resultado final.